Olá pessoal, concluídas as partes 1 e 2 da disciplina, o que eu havia chamado de parte 3 e 4 vai ser uma coisa só, devido ao tempo que já é curto, para a gente terminar o conteúdo. E nessa terceira e última parte, nós vamos discutir com mais profundidade alguns aspectos da dinâmica dos fluidos, que seria a parte mais importante da disciplina então. Bom, e na aula de hoje nós vamos falar sobre um básico dessa parte mais avançada, que é discutir que existem duas maneiras principais de descrever o fluido, que são as chamadas descrição lagrangiana e descrição euleriana. Depois vou falar sobre as linhas, que são de três tipos, né? Linhas de trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente. E finalmente sobre a aceleração do fluido, que vai depender muito do sistema de referência, em particular se ele é inercial ou não. Muito bem. Para essa terceira e última parte, as referências serão essas duas aqui, sendo que para as aulas eu me baseei nesse livro da esquerda, Mechanics of Fluids, aqui desse autor ou autora, não sei, Merle Potter, e esses outros dois aqui. Foi o melhor livro que eu encontrei, na minha opinião, dentre aqueles que eu pesquisei, pensando na ementa de vocês, do curso de Oceanografia da UFPA, e pensando também num livro não ser tão grande também, ser razoável, não ser muito resumido, etc. Foi a melhor edição que eu achei. Não sei se tem em português, que eu não procurei, mas eu encontrei esse livro aqui que parece ser uma referência muito usada no Brasil, desses autores Fox, MacDonald, Pritchard, Mitchell aqui, tá? Introdução à Mecânica dos Fluidos, da LTC. Tá bom? Então quem quiser estudar, fica a minha sugestão desse livro aqui da direita. Quem tiver acesso à língua inglesa, eu recomendaria mais esse da esquerda aqui. Bom, mas isso é uma dica só, né? Cada um estuda por onde aprender melhor. Bom, então vamos iniciar falando sobre o que seria essa descrição lagrangiana do escoamento. Vale lembrar que quando a gente fala de dinâmica, dinâmica significa algo que varia no tempo. Então a dinâmica dos fluidos, na verdade, é o estudo dos fluidos em movimento. Então o que nós vamos estudar aqui é o movimento dos fluidos. O que acontece é que esse movimento é muito complexo demais, né? Então a gente vai entendendo ele partindo de uma simplicidade para uma complexidade cada vez maior, onde a gente vai adicionando mais e mais efeitos, mais e mais possibilidades, né? Então a primeira ideia que a gente poderia ter para descrever o movimento de um fluido seria imaginar, vamos supor que esse movimento está vindo aqui da esquerda para a direita. Então a nossa primeira abordagem, primeira ideia talvez que a gente possa imaginar, é imaginar cada ponto aqui do fluido. Acho que eu vou usar vermelho aqui, parece melhor. Então cada ponto aqui do fluido e o seu movimento. Então nesse caso aqui a gente está vendo de cima, eu já mostrei essa imagem numa outra aula, né? Aqui tem um tubo visto de cima que está atrapalhando aqui o escoamento desse fluido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então a primeira ideia que a gente tem de como descrever o movimento de um fluido seria acompanhar cada ponto dele, cada partícula no seu movimento. Então cada uma vai ter uma trajetória aqui e a gente vai seguir essa trajetória. Esse jeito de estudar o escoamento de um fluido, que é como é chamado o movimento de um fluido, né? Escoamento ou fluxo. Esse modo de descrever o escoamento é o modo chamado lagrangiano, tá?
E aqui nesse exemplo da direita, esse movimento seria bem mais complexo, né? Dependendo aqui da partícula que a gente vai acompanhar, ela pode seguir esse caminho bem aqui, ou para uma outra condição inicial bem aqui, pode ser que ela se perca aqui nesse vórtice, né, que vai gerar um outro vórtice, etc. Tá? Então, essa maneira de descrever um fluido é a maneira chamada lagrangiana. Isso é a primeira coisa que a gente pensa, porque a primeira coisa que a gente pensa é, tudo bem, eu sei que ele está em movimento, mas como o fluido é feito de... é um corpo denso, é um corpo extenso, melhor dizendo, né? Então vamos descrever cada parte dele. Essa é a nossa primeira ideia. Então, se a gente imaginar aqui esse fluxo indo do tubo aqui, agora da esquerda para a direita, onde o fluido está indo da esquerda para a direita, tentei fazer um desenho aqui em que tem um tubo e ele fica mais largo aqui, enfim. Então o que a gente vai fazer, na verdade não é estudar, por exemplo, aqui uma molécula de água aqui. A gente não vai estudar uma molécula de água, tá? Isso não vai acontecer. O que a gente vai fazer é dividir o fluido em pequenos pedacinhos, né, que vão ter um volume ΔV, supostamente pequeno, e nós vamos acompanhar o movimento desse pacotinho de fluido ao longo de uma linha, nesse caso, essa linha verde que eu representei aqui, tá? Então, em cada ponto, esse fluido vai ter em relação a um certo sistema de referência, né, um referencial aqui. Esse ponto vai ter uma posição R e vai ter uma velocidade V, né, que vai ser tangente aqui a essas linhas. Então, a descrição lagrangiana do fluido seria considerar cada pacotinho desse do fluido e descrever o movimento de cada um. Então, só de falar assim já dá para perceber o quanto isso é difícil. E é isso aqui é um exemplo de descrição lagrangiana desse pacotinho ΔV, né? Ele sai de lá do início, vem para cá, depois ele sai por aqui. Se a gente acompanhasse um outro pedacinho aqui, ele poderia sair lá por cima e assim por diante. Isso seria uma descrição lagrangiana desse movimento. Bom, e para representar essas grandezas na descrição lagrangiana, a gente considera assim que tem aqui um sistema de referência, como eu falei, x, y e z. E nesse sistema de referência, o pequeno elemento de volume vai ter uma coordenada, uma posição, melhor dizendo, nesse sistema de referência, que eu vou chamar de R, e inicial. Então ele está inicialmente aqui e o movimento se dá aqui nessa linha no sentido da esquerda para a direita. Então R0 é a posição inicial e essa posição inicial nós vamos dizer que é igual a um x0, y0, z0. Então a partir dessa definição, dessa posição inicial, que a gente vai estudar o movimento do fluido. Então a gente vai caracterizar esse movimento sabendo a posição inicial e o tempo, né? Porque cada pacotinho desse, se a gente souber onde ele começou e quanto tempo passou, devido aos princípios da mecânica, a visão determinista da mecânica, né, através das equações de movimento, especialmente nesse caso a segunda lei de Newton, devido a isso tudo, se a gente sabe a posição inicial e quanto tempo passou, conhecendo a velocidade aqui, a gente vai saber consequentemente para onde ele foi. Então tudo que a gente precisa saber a cada instante é quanto tempo passou. Isso, claro, dentro de um contexto enorme. E aí a gente vai chamar de função posição. Eita. Tá. A gente vai chamar de função posição aqui. Vai ser um vetor S.
Tá? Então aqui num certo tempo t, esse pacotinho aqui de volume ΔV, né, vai estar numa posição S. Então a posição é S. Só que a gente não escreve só S, a gente diz que esse S depende da posição inicial. Então ele depende de x0, y0 e z0. E depende do tempo. Tá? Então essa posição desse pacotinho vai depender de onde ele começou, quanto tempo passou. E, obviamente, né, das características desse escoamento. Muito bem. Então a gente não deve confundir aqui achando que esse S depende de x, y e z. Porque isso seria uma definição circular. Já que o S é a posição, então ele é o x, y, z. Né? Isso daqui é igual a x, y, z ou xi mais yj mais zk. Esse é o vetor posição. Esses aqui dentro são constantes, que são as coordenadas desse vetor R0, que dá a posição inicial do pacotinho ΔV. E aí, derivando, a gente tem a velocidade, que também vai depender do tempo e da posição inicial. A velocidade, geralmente, a gente vai usar um V maiúsculo, porque o V minúsculo vai ser outra coisa. Então, um V maiúsculo, que na verdade vai ser um V maiúsculo, que também depende de x0, y0, z0 e t. E a aceleração, que vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo, vai ser uma aceleração a, que também vai depender da posição inicial, dada por x0, y0 e z0, e do tempo. Isso daqui completa o que se convenciona chamar de descrição lagrangiana do movimento, tá? Do movimento de um fluido, do escoamento de um fluido. E aí surge um problema, que é a dificuldade de aplicar essa descrição na prática. Bom, como nessa descrição nós imaginamos e nós queremos descrever o movimento de cada pedacinho do fluido, isso é muito difícil, obviamente, porque a gente tem que saber as condições iniciais de cada pedacinho do fluido, e isso é além do alcance na prática, né? Vai ser útil na teoria em outras situações e na prática em situações específicas, mas não é o ponto principal. Então a gente fala dessa descrição lagrangiana mais por uma questão de completar, né, e deixar já avisado que ela pode ser útil em algumas situações, mas ela não é a descrição principal, tá? A descrição principal é a que nós vamos ver agora, que é a descrição euleriana. Bom, para resolver essa questão da dificuldade em aplicar a descrição lagrangiana, nós introduzimos uma outra maneira. Pensamos e usamos uma outra maneira de descrever o movimento de um fluido. Em vez de descrever o movimento de cada partícula do fluido, a gente descreve pontos no espaço por onde as partículas estão passando. Então a gente pega um ponto fixo, por exemplo, dentro de um tubo, onde vai estar passando água, e nesse ponto as partículas de água vão estar passando com uma certa velocidade, e a gente estuda a velocidade daquele ponto no escoamento de um fluido. Essa é a chamada descrição de Euler ou descrição euleriana. Bom, e o ponto central dela é a questão do campo de velocidades. Então, voltando aqui àquele exemplo que eu dei no início, vamos imaginar esse movimento aqui da esquerda para a direita. Cada ponto aqui vai ter uma velocidade, certo? Então, e as partículas vão estar passando aqui. Pode ser que aqui atrás venha uma outra partícula que, quando chegar lá na frente,
esteja mais rápida do que a que passou antes. Então a velocidade dela vai ser maior. Mas o que importa para a gente é que a gente vai dividir isso daqui em pontos. Desenhar alguns aqui, mas na verdade são infinitos, né? E a gente vai estudar a velocidade desse escoamento nesses pontos. Então se a gente fosse fazer um mapeamento, seria algo mais ou menos assim. Nesse ponto ele vai estar tangente à trajetória, nesse ponto também, nesse ponto também, sempre seguindo as linhas. Então ia ter um aspecto mais ou menos assim, onde essas setas representam a velocidade do fluido em cada ponto, né? Então vai ter um comportamento mais ou menos assim. E se a gente fizer um mapeamento muito grande de vários pontos no espaço, que a gente vai ter essa figura aqui do lado direito, onde em cada ponto a gente vai ter a velocidade com que as partículas do fluido estão passando nesse ponto, certo? E aí a gente estuda a dinâmica desse ponto, desse outro ponto e assim por diante. A gente mapeia pontos no espaço e estuda a dinâmica deles. Essa é a descrição euleriana do movimento. Quando a gente terminar de anotar todos esses valores de todas as velocidades em todos os pontos, a gente vai chamar isso de campo de velocidades. Então, o campo de velocidades é representado assim, por esse V maiúsculo, né? E ele é uma função que vai depender da posição, né? Porque se eu estiver bem aqui, nesse ponto, vai ter uma certa coordenada x, y e z no espaço. Mas se eu estiver aqui, vai ser outra. Vai ser um x1, y1, z1, vai ser diferente, né? Então, essa campo de velocidade depende da posição, mas não só isso. Ele depende do tempo. Porque imagina que esse ponto aqui, de repente a gente colocou mais água lá na fonte. Então aqui vai aumentar o fluxo. Como vai aumentar o fluxo, vai aumentar a velocidade. Então essa velocidade vai ser um vetor maior. Então ele vai depender do tempo também, tá? Quando ele não depender do tempo, vai ser uma situação particular que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, resumindo, descrição euleriana, descrevemos a velocidade de cada ponto e não de cada partícula. Quando concluímos esse mapeamento no espaço, por onde o fluido está escoando, e reunimos todos esses valores de todos esses vetores de velocidade, isso tudo junto é chamado campo de velocidade. Então, dá para entender isso mais ou menos fazendo uma analogia com o campo elétrico. Campo elétrico e campo magnético lá do eletromagnetismo também estão definidos em todo o espaço e a gente estuda eles em cada ponto do espaço. Aqui não, quer dizer, aqui é bem parecido, mas os vetores representam a velocidade do fluido naquele ponto. E a gente pode fazer uma comparação que seria o seguinte, entre as duas descrições. Na descrição lagrangiana, acompanhamos o escoamento com o fluido. Então aqui na descrição lagrangiana, a partícula sai aqui do início e a gente vai acompanhando a partícula. E a gente escoa junto com ela aqui no fluido. Na descrição euleriana, a nossa observação fica parada num ponto aqui, vendo o fluido passar. É como se a gente estivesse bem aqui, né? E estivesse medindo aqui. Aí a gente anota, aqui a velocidade deu tanto, né? Um certo vetor aqui. A gente vai e anota. Certo? Aí lá na frente deu esse tanto aqui. Certo? Então essa é a diferença. Na descrição lagrangiana a gente acompanha o fluido, na euleriana a gente está parado, medindo as propriedades de um ponto, que nesse caso seria esse cubinho do fluido. Muito bem, então a descrição lagrangiana é menos comum e a mais usada é a euleriana, porém essa descrição menos usada também tem a sua importância, que é a lagrangiana, e ela é usada, por exemplo, no uso de boias à deriva, que são usadas para estudar correntes oceânicas. Bom, então daqui em diante a gente vai se limitar à descrição euleriana do escoamento, né, onde nós vamos estar sempre considerando
esse campo de velocidades V, tá? Então, como eu disse que esse campo de velocidades V, ele depende do x, y e z, que são a posição do ponto onde eu vou medir o vetor, mas ele depende também do tempo, né? Então, para estudar a dinâmica, ou seja, o que acontece com a passagem do tempo desse fluido para esse fluido, eu preciso estudar as derivadas dessa função, né? Então, nem toda derivada é uma velocidade, né? Nem toda derivada da velocidade, eu quis dizer, é uma aceleração. Vamos pensar um pouco, né? Se a gente tem um certo ponto aqui do espaço onde o fluido está escoando e a velocidade dele dá isso aqui, imaginem que isso aqui é tridimensional, um tubo tridimensional, né? Que prossegue ali. Então, bem aqui nesse ponto a velocidade deu isso. Para a gente saber o quanto ela está inclinada em relação ao eixo x, o quanto ela está inclinada em relação ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z, a gente tem que calcular as derivadas de v em relação a x, y e z. Então aí isso vai nos dar essa informação de como ela está variando em relação às posições, né? E isso é uma coisa diferente da derivada desse vetor velocidade em relação ao tempo. Então isso vai dar uma taxa de o quanto essa velocidade no ponto está mudando, tá? Então, por exemplo, se ela era isso aqui, e aí com o tempo passou e intensificou, então vai ter uma aceleração associada aqui, que a gente vai discutir melhor depois, tá? Então, resumindo, o campo de velocidade depende da posição x, y, z e do tempo t. Por isso, para estudar a sua dinâmica, a gente eventualmente, a gente naturalmente vai precisar calcular as derivadas em relação às posições e também a derivada temporal dessa função, onde essa última derivada lá embaixo, d1v, d1t, ela só vai ser necessária quando a gente estiver estudando um escoamento não estacionário, né, como a gente vai discutir depois. Bom, então por esses motivos todos a gente vai focar a partir de agora na descrição euleriana, como eu já falei, e a lagrangiana vai aparecer eventualmente. Isso daqui tudo já era descrição euleriana, então deixa eu só mudar aqui, que eu acho que eu coloquei no lugar errado. Muito bem. Bom, e um caso importantíssimo desse estudo do campo de velocidades aqui é o escoamento estacionário. O escoamento estacionário, nas outras aulas de fluidos eu já tive a oportunidade de falar um pouco para vocês, mas vamos apenas lembrar que ele é um escoamento em que a velocidade em cada ponto é constante. Então, quando tem um escoamento, lembre que escoamento é movimento de fluido, né? Quando o fluido está se movendo aqui, está escoando, esse escoamento é chamado estacionário quando a velocidade de cada ponto não muda. A principal característica de uma coisa estacionária é que ela parece que não está mudando. Ou seja, não é que o fluido esteja parado, ele não está parado, ele está se movendo, mas a velocidade com que cada ponto aqui se move não muda. Então isso dá a impressão de que ele está parado, é como se ele fosse um tubo de vidro, né? Primeira vez que a gente olha para essa imagem, a gente tem a sensação que é um tubo de vidro. Por quê? Porque esse escoamento é estacionário, né? E aí, como eu já mencionei, isso é diferente do repouso, né? Um fluxo, um escoamento estacionário não quer dizer que a água está parada, ela está se movendo. Só que como essa velocidade não muda, porque o fluxo é estacionário, que é a derivada de v em relação a t igual a zero, né? Dá a impressão que está parado. Matematicamente, vou apagar aqui que está escrito melhor ali. Matematicamente, isso é caracterizado por essa igualdade aqui. A derivada parcial
do campo de velocidades do fluido em relação ao tempo, ou seja, d-v, d-t, é nula, é igual a zero. Por causa disso, nem a densidade e nem a pressão também poderão depender do tempo, porque se a densidade mudasse com o tempo, isso ia provocar uma mudança na velocidade do fluido. É a mesma coisa a pressão, provocaria esse movimento também, né? O que é impossível, já que a derivada de v em relação a t é nula. Bom, vamos então para a terceira parte da aula, onde nós vamos discutir as chamadas linhas, né? A principal é a linha de corrente, só para deixar logo claro, mas vamos primeiro ver o que é cada uma. A linha de trajetória, ou as linhas de trajetória, né? Cada uma delas representa a trajetória seguida por uma partícula do fluido. E aqui eu botei o exemplo linha de trajetória dentro de um tanque. Então isso aqui foi extraído da referência que eu coloquei para vocês, aquela referência primeira do Potter, ou da Potter, não sei, né? E o que acontece? A linha de trajetória é uma trajetória seguida por uma partícula. Lembrando que uma partícula, aqui nesse contexto, não é um átomo de água, por exemplo. Uma partícula é um cubinho, onde tem lá uma grande quantidade de moléculas, né? É como se fosse assim, o limite do microscópio, entre o microscópico e o macro, onde a gente pode considerar, onde a gente ainda pode desprezar a natureza quântica, digamos, né? A natureza atômica da matéria. Bom, então cada partículazinha dessa vai estar se movendo num círculo aqui. Isso vai ser uma linha de trajetória, uma linha seguida por uma partícula. E cada um desses outros círculos aqui vai ser o caminho seguido por cada uma dessas partículas que está sendo mostrada. Ok? Então isso são linhas de trajetória. São basicamente trajetórias efetivas de partículas desse fluido. Outro conceito importante são as linhas de emissão. Uma linha de emissão é como se fosse uma fotografia, um instantâneo, que é formado pelos pontos do fluido que contém todas as partículas que passaram por um determinado ponto. Vamos tentar entender melhor isso. Esse caminho aqui é uma linha de emissão. Por quê? Porque uma partícula que começa bem aqui, onde eu estou pintando de vermelho, ela vai naturalmente seguir esse caminho. Mas a próxima também, e a outra também, e a outra também. Então, quando a gente fizer uma coletânea de todas as partículas que passaram aqui por esse ponto aqui grande vermelho, né, a gente vai ter uma linha. É como se a gente tivesse aqui uma espécie de pincel, aqui onde a gente está aqui na entrada desse caminho, e cada partícula que passa a gente pinta de vermelho. E aí a gente vai reconhecer elas depois, porque elas vão aparecer bem aqui. Tá? Então, quando a gente juntar todas essas partículas que passaram por aqui, esse resultado vai ser uma linha contínua que nós vamos chamar de linha de emissão, né? E o mesmo aqui, obviamente, vai ser válido para todos esses outros caminhos. Isso daqui é um efeito muito interessante que acontece, que cria esses vórtices, né, devido a um obstáculo. Isso daí é um fenômeno de vorticidade que nós vamos discutir um pouco na próxima aula, mas que tem uma regularidade muito grande ainda, né? Ainda não é considerada uma turbulência, de fato, muito grande. Bom, e finalmente a mais importante, que são as linhas de corrente. Uma linha de corrente é uma curva tal que todos os vetores de velocidade são tangentes a ela. Tá? Então é diferente aqui. Ou seja, uma linha de corrente é uma linha onde em todos os pontos a velocidade vai ser tangente a essa linha. Tá? E a caracterização matemática disso é que o produto vetorial entre a velocidade e o dr, já vou explicar o que é, esse produto vetorial dá zero. Isso é só uma maneira de dizer que
a velocidade é tangente à curva. Ou seja, se a gente pega um ponto bem aqui, P, né? Então o R vai ser esse. Aí se a gente pega um ponto bem próximo, que eu não vou fazer tão próximo assim, que seria um R mais dr. Então esse trecho bem aqui que eu vou fazer de roxo, esse trecho aqui seria o dr, tá? Então o dr é como se fosse um pedacinho aqui da trajetória, né, da linha. Isso aqui é um dr, é um pedacinho da curva. Então o fato da linha que define a linha de corrente é que o produto vetorial entre a velocidade nesse ponto P aqui, que vai ser essa, e esse dr, que é um elemento aqui desse caminho, começando no ponto onde o vetor V está localizado, esse produto vetorial vai ser zero. Isso acontece porque vetores colineares, ou seja, que estão na mesma direção, não importa se estão no mesmo sentido ou não, vão ter um produto vetorial nulo. Isso é uma maneira de caracterizar que eles são tangentes um em relação ao outro. Uma maneira simples, digamos assim, porque basta calcular o produto vetorial, que tem uma regra, tem um algoritmo simples para isso, que é o cálculo de um determinante. Bom, e aí através desse conceito de linhas de corrente, nós podemos introduzir também o conceito de tubo de corrente, que é importante. E um tubo de corrente é um tubo que pode ser real ou pode ser apenas imaginário, cujas paredes são linhas de corrente. Então, o fluido está escoando, digamos, num tubo maior aqui. Mas aí dentro desse tubo maior, aqui fora, certo? A gente vai destacar algumas linhas de corrente bem aqui, tipo essa e essa aqui, né? E com isso vai formar uma superfície, né, cuja fronteira vai ser essa parte verde bem aqui, que essa superfície toda vai formar um tubo. Esse tubo é o tubo de corrente, tá? Então, para um tubo, por exemplo, de verdade escoando aqui, se as linhas de corrente são essas aqui, e a gente destaca, oh meu Deus, e a gente destaca, por exemplo, essas duas aqui, e formam um outro tubo imaginário aqui dentro, né? Esse tubo vai ser um tubo de corrente. Qual é a relevância de discutir isso? Bom, primeiro, que isso é uma consequência imediata, né, do que a gente discutiu. Se eu posso falar em linhas de corrente e elas não se cruzam, porque isso iria gerar um caráter não determinístico, né, para a situação. Se elas não se cruzam, então elas vão ser, entre aspas, paralelas umas às outras. Então a gente vai poder coletar todas as linhas que passam por todos esses pontos aqui e formar uma superfície. Essa superfície é o tubo. Mas a outra relevância disso é que isso é usado para fazer demonstrações, tá? Então, para encontrar certas equações, lá vai ser necessário imaginar aqui um tubo de corrente, um tubo imaginário aqui onde está passando fluido contido dentro de um tubo maior ou de um reservatório, alguma outra coisa, onde está acontecendo esse escoamento. Certo? Muito bem. Então, tendo discutido linhas de trajetória, linhas de emissão e linhas de corrente, um exemplo muito importante, obviamente, é o do escoamento estacionário que eu defini agora. Para um escoamento estacionário, essas três linhas coincidem. Então, a linha que uma partícula vai seguir, uma partícula de verdade, vai ser a linha de emissão, ou seja, todas as partículas que vierem atrás dela vai seguir esse mesmo caminho. Isso vai ser também uma linha de corrente, ou seja, a velocidade das partículas vai ser tangente a essa trajetória. Isso vai acontecer para um fluxo ou um escoamento estacionário. Ou seja, sempre que a gente estiver discutindo o escoamento estacionário, a gente pode confundir os três e isso não vai ser um erro. Essa que é a lição dessa observação. Muito bem.
Vamos então para a parte final da aula, onde nós vamos discutir, na qual nós vamos discutir um pouco sobre a aceleração. Então, galera, o que acontece é que a aceleração é muito simples lá em Física 1, né? Porque ela é a derivada da velocidade e acabou. Mas na nossa situação aqui acontecem efeitos que não estão lá. Não é que eles não estejam lá, mas é que eles precisam ser explicitados, né? Tornados explícitos. E ao fazer isso, a gente percebe que existe uma complexidade maior do que estudar um movimento de uma única partícula. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa estudar como se dá a aceleração no fluido. Não é uma coisa imediata, não é uma coisa direta, que basta puxar diretamente lá da física 1 de uma partícula se movendo no espaço. É diferente. É diferente de uma simples partícula. Bom, como a gente está na descrição euleriana, a gente está estudando o campo de velocidade, campo V, né? Então aqui a gente vai estudar a derivada temporal total desse vetor de velocidade. A derivada total é diferente da derivada parcial, mas antes de entrar nas contas, a gente tem que entender conceitualmente aqui o seguinte. Bem aqui no fundo tem um fluido escoando, e o que a gente vai estudar é o movimento de uma partícula de fluido que saiu de um ponto para outro, num certo intervalo de tempo dt, que é muito pequeno, e a gente faz tender a zero para transformar isso numa derivada, né, no limite. E aí o vetor velocidade vai mudar, ele era esse aqui, e vai mudar para isso aqui. Então ele pode mudar em direção, em sentido e em intensidade, porque ele é um vetor, né? E quando a gente calcular essa diferença aqui, né, v de t mais dt, que é um vetor, menos v de t, né, dividido por esse, vamos chamar de ΔT, né, dividir por esse ΔT e fazer ΔT tender a zero, que a gente vai ter uma derivada. E essa derivada é o que nós vamos chamar de aceleração. Então, só que vai ser a aceleração nesse ponto. Então, pelo que eu discuti até agora nesse slide aqui, dá a impressão que a gente está retornando à descrição lagrangiana, porque eu falei, vamos imaginar a partícula saindo daqui até aqui. Mas não é verdade, a gente ainda está na descrição euleriana, porque depois disso tudo, o que a gente vai obter é a aceleração, que nós vamos chamar de A, nesse mesmo intervalo, nesse mesmo instante de tempo e nesse mesmo ponto aqui. Então a gente não vai estar considerando o movimento de uma partícula, a gente ainda vai estar estudando cada ponto do fluido, né? Por quê? Porque, como dizem os matemáticos lá, a derivada é local, né? Ela não é global, ou seja, ela acontece num ponto e na vizinhança de um ponto, né? Muito bem. Então a aceleração vai ser simplesmente representado por essa letra A com uma seta para indicar que é um vetor, vai ser a derivada total, como a gente diz, do campo de velocidades em relação ao tempo. Por que derivada total? Porque aqui a gente está considerando uma composição de funções, ou uma mudança de variável, que em vez de considerar v de x, y, z e t, a gente considera que x na verdade é um x de t, ou seja, a posição x é uma função do tempo, a posição y também é uma função do tempo e a função z, posição z também é uma z de t. Então, no fundo, a gente vai estar considerando o campo de velocidade como dependendo apenas do tempo. É daí que vem o que estava desenhado aqui, v de t, né? Só que aí, se a gente retorna aqui, se a gente reverte essa mudança de variável e introduz de novo x, y, z e t, o que a gente vai precisar fazer aqui é uma regra da cadeia. Porque a regra da cadeia é a regra da derivação da composição de funções, ou seja,
a derivada quando tem uma mudança de variável. Então essa vai ser a regra da cadeia. Ok. Então pela regra da cadeia, essa aceleração vai ser a derivada de v em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Por que t? Porque t é a variável que estava aqui, então ela vem para cá pela regra da cadeia. Mais a derivada de v em relação a y dy dt. Mais a derivada de v em relação a z dz dt. Mais a derivada de v em relação ao tempo dt dt, né? Que obviamente vai dar 1. Então, como dá 1, né? Vai ficar na verdade só isso aqui. Dx dt, vamos escrever assim para o vetor ficar do lado esquerdo, direito. E dt dt dá 1, então fica mais a derivada de v em relação ao tempo. Então a gente parou aqui. Agora a gente vai introduzir aqui uma simplificação, né? Percebendo o seguinte: como x, y e z são as coordenadas de um ponto, que não é qualquer ponto, é o ponto onde medimos o v. Né? Sendo x, y e z as coordenadas não de um, vamos dizer assim, do ponto onde medimos v, então na verdade o v ele é a derivada de x em relação ao tempo e chapéu mais a derivada de y em relação ao tempo j chapéu mais a derivada de z em relação ao tempo k chapéu, ou seja, né, aparece aqui as componentes da velocidade. Bem, aqui aparece o componente x da velocidade, componente y e a componente z. Para simplificar e não ter que escrever um monte de derivada, a gente vai introduzir essa notação aqui. Uma notação é uma simbologia, uma representação simbólica, né? Então, dx dt a gente vai chamar de u, dy dt a gente vai chamar de v, e dz, v minúsculo, e dz dt a gente vai chamar de w. Né? Em outros livros, que não esse que eu estou usando, pode ter uma notação diferente. Então, dx dt pode ser que esteja escrito como Vx, que é a componente x da velocidade. É a mesma coisa. Tá? É só uma representação diferente da mesma coisa. Dy dt vai ser Vy, é um subíndice aqui, um subscrito. E dz dt vai ser Vz. Então, fazendo isso, a gente pode retornar para cá, para essa representação da aceleração, e a gente pode reescrever essa aceleração da seguinte maneira. Então a aceleração vai ser dx dt dρm v dρm t dρm x, né? dy dt, dv dy,
mais dz dt dv dz mais a derivada de v em relação ao tempo. Então, introduzindo essa, utilizando a notação que foi introduzida no slide anterior, então a aceleração fica u, vou escrever aqui embaixo, ela vai ficar u vezes a derivada de v em relação a x, mais v vezes a derivada de v em relação a y, mais w, derivada de v em relação a z, mais a derivada de v em relação ao tempo propriamente. E usando a notação de outros livros, né, usando essa notação alternativa de outros livros, a aceleração vai ser então vx dv dx mais vy dv dy mais vz dv dz mais derivada de v em relação a t. Então essa vai ser a aceleração de um ponto do fluido, não de uma partícula. Bom, para simplificar ainda mais essa notação, é muito comum em dinâmica dos fluidos introduzir essa derivada aqui, aquilo que a gente viu como sendo uma derivada nova, né? Que recebe um nome especial porque aparece muito, e também para simplificar muitas equações, né? Essa é a chamada derivada material, também chamada derivada substantiva, no sentido de que tem a ver com a substância, e vai depender da substância, né? E vai depender do ponto onde está lá. Então essa derivada substantiva significa o seguinte, é um d maiúsculo dt, que vai ser u vezes a derivada em relação a x, mais v vezes a derivada em relação a y, que eu escrevi errado aqui, preciso corrigir, mais v vezes a derivada em relação a y, mais w vezes a derivada em relação a z. Essa vai ser a derivada substantiva, ou derivada material, que é o nome que a gente vai usar mais, derivada material. Então é preciso que vocês entendam que isso daqui é um operador, né? O que significa que bem aqui entra uma função. Então, se for uma função escalar, a derivada dessa função escalar, a derivada material dela, vai ser u vezes a derivada dela em relação a x, mais v vezes a derivada dela em relação a y, mais w vezes a derivada dela em relação a z, mais a derivada dela em relação ao tempo, se for uma função escalar. Se for uma função vetorial, vai ficar a mesma coisa. Então a derivada, por exemplo, do campo de velocidades vai ser, a derivada material dele vai ser u dv dx mais v dv dy. Não confundir esse vzinho pequeno aqui, que é minúsculo, com esse v maiúsculo aqui, que representa o campo de velocidades. Mais w dv dz mais derivada dele em relação ao tempo. Então, essa expressão é um operador, tá? Esse d sem nada em cima, esse d sem nada em cima, ele não está atuando aqui em cima, não. Eles estão atuando assim, em cima de alguma coisa. Pode ser uma função escalar, ou pode ser um vetor. Então tem que ter cuidado quando usar essa representação aqui. E aí, devido a essa representação, se a gente simplesmente voltar um slide aqui, a gente percebe que o que a gente tem aqui nada mais é do que a tal da derivada material que a gente introduziu. Então isso aqui nada mais é do que a derivada material de v em relação ao tempo, como a gente escreveu ali. Ou seja, a aceleração pode ser expressa, resumindo, como sendo a derivada material do campo de velocidades em relação ao tempo, sendo essa derivada definida dessa forma, onde u, v e w nada mais são do que as coordenadas do campo de velocidades, como está escrito bem aqui. Cadê? É bem aqui,
nesse aqui. Tem essa notação usando u, v e w, e tem essa notação aqui usando vx, vy e vz, tanto faz. E aí a gente precisa fazer uma distinção entre a aceleração local e a aceleração convectiva, né? Porque na nossa expressão lá, de que a aceleração é dv dt, né? Isso é na verdade u dv dt, dx, mais vzinho, dv dy, mais w dv dz, mais dv dt. Muito bem. Então, esse último termo aí é chamado aceleração local. Enquanto que esses outros três termos aqui são chamados juntos de aceleração convectiva. Por que esse nome é aceleração local? É porque lá no movimento do fluido, como a gente vai estar analisando um ponto, e o vetor velocidade vai variar, digamos, daqui para cá. Então essa derivada, essa aceleração local vai estar dizendo como é que esse ponto variou em relação ao tempo exclusivamente, tá? Nesse ponto aí, localizado, né? Daí o nome. Bom, e tudo isso que a gente falou é apenas para um referencial inercial. Isso é uma coisa lá de física fundamental 1, né? Que é a lei da inércia. Então, um referencial inercial é um referencial onde vale a lei da inércia. Um exemplo de referencial não inercial é, por exemplo, dentro de um ônibus ou um carro ou um avião quando eles estão acelerando. Por quê? Porque dentro do ônibus acelerando, seja aumentando a velocidade, seja freando, não vale dentro do ônibus a primeira lei de Newton. Qualquer coisa parada não vai permanecer parada. Por exemplo, se o ônibus estiver freando e vocês estiverem parados, vocês não vão permanecer, vocês vão ser jogados para frente. Isso significa que dentro do ônibus freando não vale a segunda lei de Newton. O que significa que o ônibus acelerando é um referencial onde não vale a lei da inércia, portanto é um referencial não inercial. E na verdade qualquer referencial acelerado em relação a um referencial inicial vai ser um referencial onde não vale a primeira lei de Newton e pode ser, portanto, não inercial. Na situação física real, que é de mais interesse para vocês, que é o movimento da atmosfera e dos oceanos, né? O que vai ter influência é a rotação da Terra, né? E a translação da Terra ao redor do Sol em menor medida, que vai influenciar, por exemplo, quando vocês estudarem marés, né? Então o que vai acontecer é que esse movimento é mais complexo e aí, devido a essa aceleração, é que vai acontecer um fenômeno não inercial, né? Então a gente se imagina como sendo um referencial não inercial bem aqui, e esse referencial inercial da gente que está observando o movimento do fluido, a gente vai observar ele acelerado, né? Ou pode ser o inverso também aqui, porque existe uma simetria. Mas em qualquer caso, o referencial não inercial aqui vai ter uma velocidade angular, ômega, tá? Isso aqui é um vetor, velocidade angular. Ele vai ter uma posição S, né? E em relação a esse referencial não inercial, a gente vai estudar o movimento de uma partícula, que no caso vai ser o fluido, né? Então, nesse caso, a aceleração ela vai ser bem mais complexa. Vai ter vários termos, né? Mas eu queria primeiro ilustrar essa figura aqui. Agora vamos ver o nome, o significado desses termos. Então, esse primeiro termo aqui é simplesmente a aceleração que a gente já derivou, né? Que a gente já demonstrou que é a derivada material.
Esse segundo termo é a segunda derivada da posição do referencial acelerado, ou seja, segunda derivada da posição é a aceleração. E como S representa a posição do referencial, então d2s dt2 é a aceleração do referencial. Esse segundo termo aqui, 2 vezes o produto da velocidade angular com a velocidade do fluido, da velocidade angular do referencial com a velocidade do fluido, vai ser a chamada aceleração de Coriolis, tá? Ela tem a ver, por exemplo, com a rotação da Terra. E esse terceiro termo aqui vai ser a chamada aceleração, que eu escrevi errado, não é do referencial, né? Ela é chamada de aceleração normal. Esqueci de trocar na hora que eu copiei e colei. Aceleração normal. E finalmente, essa última aqui é a aceleração angular, que vale lembrar, né, que a aceleração angular ela tem a ver com a derivada da velocidade angular, mas não é direta essa relação. Tá? Então essa aqui vai ser a relação mais geral. Resumindo então, se o A maiúsculo lá, que é essa expressão grandona, for simplesmente igual ao A minúsculo, significa que o referencial é inercial. Porém, se eles forem diferentes, o referencial é não inercial. Então, sempre que vocês estiverem estudando e o referencial for acelerado, tem que levar em conta esses outros efeitos aqui. Não basta esse A que foi dado antes, né? Muito bem. E aí, para concluir a aula, vamos apenas apresentar então como ficam essas grandezas em outros sistemas de coordenadas. Eu não tenho muito para discutir, na verdade, sobre isso. Eu vou apenas apresentar para vocês, porque isso é uma questão de tabela, né? De mostrar uma tabela e consultar quando precisar. Então, a derivada substantiva, eu copiei daquele livro que está em inglês, mas é quase a mesma coisa, né? Esse primeiro, Cartesian, significa cartesiano, né? O segundo, cilíndricas, e o terceiro, esféricas. Então, essas aqui são as formas daquela derivada substantiva ou material, né? Também chamada. Só anotar aqui. Derivada substantiva ou material em 3 sistemas de coordenadas. Depois, a gente tem a aceleração em coordenadas cartesianas e cilíndricas, onde aqui a gente separou em coordenadas em componentes. Então, a componente x da aceleração, que é um vetor, a componente y e a z, né? Aqui não precisou porque o d é só um operador, ele não tem coordenadas, né? Mas aqui precisa porque a aceleração vetor vai ter 3 coordenadas. Então, em coordenadas cartesianas vai ser isso aqui, as 3 componentes. Cilíndricas, a gente vai ter uma componente r, uma θ e uma z, que vão ter essas 3 expressões aqui. E em coordenadas esféricas vai ter essa expressão bem aqui para aceleração para as 3 componentes, a componente r, θ e φ. Ok? Então é isso, pessoal. A gente conclui o conteúdo hoje. Para saber mais, essas aqui são as passagens específicas dos livros onde vocês podem checar tudo isso que eu falei hoje. Essa aula de hoje foi baseada nessa seção 3.2 dessa referência aqui, tá? Mas para quem tiver dificuldade com esse inglês, aí tem essa referência que eu atualizei o plano de curso para incluir ela, para facilitar para quem quiser ler, tá? Seção 5.3 desse livro aqui, Fox, McDonald e etc, tá? E é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula.